Muito bom, irmãos, estamos de volta, graças a Deus pelo nosso tempo de adoração, de louvor ao Senhor através dessas canções. Que Deus receba toda a adoração, Ele é o único digno de receber todo louvor, toda adoração. Então a Ti, Senhor, nós entregamos esse período de adoração através das músicas e agora vamos adorar ao Senhor ouvindo a Sua voz, lendo a Sua palavra, entendendo, pedindo ao Senhor que fale com cada um de nós, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que seu Santo Espírito trabalhe livremente. Então eu preciso pedir para você, em nome de Jesus, abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês Evangelho de Marcos, capítulo número 6. Vamos ler do versículo 30 até o versículo 44. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro assim em pão para dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar? Bendito e poderoso Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que vem até nós. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser impactados pela Tua palavra. Espírito Santo do Senhor, visite-nos poderosamente, Senhor. Faça aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Que nós sejamos levados pelo Senhor até os pés de Cristo Jesus. E que nós sejamos submissos, que nós nos entreguemos a Ele, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele pode fazer o impossível. Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo número 6, versículo 30 até o versículo 44. Duas coisas acontecem nessa passagem que nós lemos aqui. Duas ações basicamente acontecem aqui. A primeira delas é o retorno dos discípulos de Jesus da viagem missionária que Jesus os havia enviado, empoderado e autorizado que fosse curassem os enfermos, né, ungindo com óleo, que eles expulsassem os demônios e que eles pregassem as boas notícias ali em todas as regiões circunvizinhas quando eles saíram expulsos de Nazaré. Esses discípulos vão, Jesus tem aquele fato que é narrado por João Marcos da morte de João Batista, e logo depois desse episódio os discípulos voltam dessa viagem missionária e eles dão um relato para Jesus, eles contam para Jesus tudo o que tinha acontecido, o que eles tinham feito. Eles estavam muito maravilhados, muito felizes por ver o poder de Deus agindo através da vida deles, o poder do Senhor para curar, libertar,
a importância do testemunho, tudo isso eles relatam para Jesus. Tudo isso eles falam para Jesus. E aí Jesus está vivendo nesse momento um momento de muito reconhecimento. Jesus agora era reconhecido por tudo que ele fazia e também por tudo que ele fazia através dos seus discípulos, do poder de Jesus, da autoridade de Cristo que agia através de seus discípulos que tinham viajado e pregado a palavra e realizado muitos milagres. Então Jesus agora era muito conhecido e os discípulos também. Tanto que quando eles voltam para Jesus, tem pessoas de muitas cidades chegando e seguindo esses discípulos, seguindo Jesus. Muitas multidões estavam se aglomerando e aí Jesus identifica que tem uma coisa muito preocupante. Eles não tinham tempo nem para comer direito. Lembra que Jesus tinha enviado eles e falado assim para eles, vocês precisam depender de Deus e da hospitalidade das pessoas. Então, não se preocupem com o que vestir, com o que comer, essas coisas aí, a casa que receber vocês vão ficar lá e eles vão alimentá-los, eles vão suprir as necessidades de vocês. Então confiem em mim. Só que mesmo com toda essa hospitalidade, quando eles voltam para Jesus, o que João Marcos identifica, nós temos aqui no Evangelho de Marcos, é que eles não tinham nem tempo para comer direito, eles estavam cansados, com fome, provavelmente sujos, mas felizes, alegres, porque eles estavam servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e não tem nada melhor do que isso. Só que Jesus identifica o cansaço deles, e Jesus os chama para uma espécie de retiro, de retirada, de saída. Para quê? Para irem a um local de descanso. Interessante isso, né? Jesus olha para os seus discípulos cansados, sem comer, sem se alimentarem direito. Possivelmente passa na cabeça aqui de Jesus o episódio dos seus familiares abordando Jesus lá em Nazaré, dizendo que ele não tinha nem tempo para comer direito, querendo dizer que Jesus era uma espécie de pessoa que estava fora de si para querer livrar Jesus de algo pior. E Jesus não queria que seus discípulos fossem confundidos também por pessoas que pensavam daquela maneira. Então Jesus os chama para um local de descanso, para um local deserto, segundo o Evangelho de Marcos. E mais interessante do que tudo isso é que quando Jesus entra no barco com os seus discípulos e eles estão indo se retirar, as pessoas reconheciam. Quem não tinha visto Jesus ainda, já tinha visto algum dos discípulos, porque os discípulos tinham viajado por todas as cidades circunvizinhas ali, as cidades da vizinhança. Então, possivelmente eles olhavam lá para Tomé no barco, para Simão Pedro, talvez eles olhassem para esses discípulos ou um dos outros apóstolos e falavam assim, olha, aquele ali eu conheço, ele esteve na minha cidade. Será que aquele de quem eles testemunharam está junto com eles naquele barco? E o texto é muito interessante porque diz que as pessoas estavam seguindo o barco a pé. Eles estavam indo beira-mar, correndo adiante, tanto que quando Jesus chega com seus discípulos nessa região desértica, nessa região isolada, afastada, as pessoas já estão lá. As multidões chegaram primeiro do que eles neste local. Então, quando o barco atraca, quando o barco chega e Jesus vai descer com os seus discípulos, eles já estão lá esperando. E o lindo de tudo isso é que Jesus olha para eles com compaixão. Jesus tem compaixão deles. Jesus olha para eles e os vê como ovelhas sem pastor. E Jesus, de imediato, Jesus os atende. Jesus para e começa a ensinar-lhes. Jesus começa a falar sobre o reino de Deus. Jesus começa a falar sobre o amor de Deus, sobre as boas notícias. Interessante porque eles tinham ido para descansar e, na minha perspectiva, Jesus assume toda aquela multidão e começa a ensinar essa multidão, enquanto seus discípulos têm um tempo ali de descanso, têm um tempo ali de aprender um pouquinho mais, enquanto Jesus absorve ali todas as necessidades daquelas pessoas que correram à frente deles para ter um tempo com Jesus, com os discípulos. Só que o problema é que o tempo passa para todos. E vai findando a tarde, o sol começa a se pôr, os discípulos vêm até Jesus e pedem para Jesus resolver a questão
porque eles querem descansar. Eles querem ter um tempo de descanso, um tempo de solitude. Eles querem ter um tempo onde eles podem conversar consigo mesmos, conversar um pouco com Jesus, continuar o relatório, contar detalhes de algumas situações, né, para Jesus Cristo, aprender um pouco mais de Jesus e poder desfrutar da presença do Mestre num particular. E eles falam, nós estamos num local deserto. É melhor mandar essa turma toda embora para eles irem nos povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer, se alimentar. Só que Jesus continua com um olhar de compaixão. E Jesus diz, não, vocês é que vão alimentá-los. Como assim, mande-os embora? A gente precisa fazer alguma coisa para essa turma. E eles fazem um cálculo dizendo que, olha, a gente vai gastar tudo isso, 200 denários, é o dinheiro equivalente a 200 dias de trabalho braçal naquela época. Denário era uma moeda romana que era utilizada, né, para pagamento, comércio, mas era o equivalente a um dia de trabalho. Vamos gastar tudo isso com pão, para dar um pedaço de pão para cada um. Nem era para satisfazer todos, era para dar um pedaço de pão para cada um. É muita gente, a gente não tem condições de fazer isso. E aí Jesus diz, vejam vocês o que vocês têm por aí, o que nós temos aí. Lendo os evangelhos, os textos paralelos nos outros evangelhos, nós vamos ler que um menino, um jovenzinho, tinha 5 pães e 2 peixes. Esses pães e peixes são apresentados. Jesus faz um milagre. Jesus pega 5 pães e 2 peixes e alimenta, segundo os evangelhos, mais de 5.000 homens. Ou aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos vão chegar a um número aí dizendo que proporcionalmente deveria ter pelo menos uma criança e uma mulher para cada um desses homens contados. Então você imagine aí, cerca de 15.000 pessoas comeram daquilo que eram apenas 5 pães e 2 peixes. Muita coisa legal, né? E eu quero fazer um desafio para você já com o título da nossa mensagem de hoje. O título da nossa mensagem de hoje é: se entregue e veja o milagre acontecer. Se entregue e veja o milagre acontecer. Bom, primeira maneira ou a primeira entrega que nós podemos fazer a Jesus e ver os milagres acontecerem, ver o milagre acontecer, é quando nós nos entregamos para a missão. Quando nos entregamos para a missão. Nós precisamos entender que os apóstolos, os discípulos voltaram de um projeto missionário. Eles foram enviados por Jesus, eles se entregaram nas mãos de Jesus e eles obedeceram ao ID de Cristo e eles viram muitos milagres acontecer. Mas por quê? Porque eles foram. Porque eles se entregaram e disseram assim: Senhor, nós estamos aqui. Jesus catou e falou: então ótimo, vou formar duplas e quero que vocês vão para tais lugares, que vocês ajam de tal maneira e que vocês façam, ensinem a palavra, que vocês curem os enfermos, que vocês expulsem os demônios. E eles foram e por causa disso eles voltaram cheios de testemunhos para contar. É interessante porque a maioria de nós ouve histórias, ouve milagres, relatos de pessoas que foram para o campo missionário, pessoas que simplesmente aceitaram o desafio de pregar o evangelho para o seu vizinho. E nós vemos quantas coisas fantásticas Deus faz. Mas por quê? Porque essas pessoas se entregaram e foram. Só que você não pode continuar, ou você não deve viver a sua vida apenas ouvindo o testemunho daqueles que foram. Você precisa ser aquele que conta testemunhos. Por quê? Porque você foi. Porque você se entregou, porque você disse: Jesus, eu vou aceitar o desafio. E aí, quando a gente vai, a gente vê muita coisa acontecer. Só que essa missão não é uma missão que nós nos entregamos nas mãos do Senhor só para ir para fora do país, ou para ir para um outro estado do nosso país, ou para uma cidade vizinha nossa. Não é só isso. É quando nós aceitamos o desafio simples de pregar o evangelho, de testemunhar acerca de Jesus para aqueles que estão mais próximos a nós. Testemunhar do amor de Deus, de como Deus é bondoso, para o nosso vizinho, para o nosso amigo do trabalho, para o nosso patrão, para o nosso professor, para o nosso companheiro de faculdade, nosso amigo de sala de aula. Nós somos aqueles que se entregam. E quando nós nos entregamos,
Deus nos empodera para que nós possamos testemunhar. E aí nós vamos ter o quê? Histórias para contar. Por quê? Porque Deus agiu através da nossa vida. E isso é fantástico. Você provavelmente já ouviu muitos testemunhos da nossa igreja, testemunhos de ações missionárias, projetos missionários, campanhas evangelísticas, cultos evangelísticos. Isso tudo acontece quando a igreja se envolve. E isso e para isso acontecer, nós precisamos nos entregar. Precisamos dizer para o Senhor: Senhor, ouve a nossa oração. E nós queremos dizer para o Senhor que o Senhor pode nos usar. E isso é lindo. Isso cansa também, né? Tanto que quando os discípulos voltam, Jesus quer dar a eles um tempo de descanso. E isso ensina você e eu, que mesmo que nós estejamos envolvidos com a missão de Deus, mesmo que nós sejamos aquelas pessoas que tenhamos assumido que vamos viver, cada segundo da nossa vida será um momento de culto, será tempo de pregar, de testemunhar, de leitura bíblica, de proclamar as boas notícias. Existem momentos, são necessários, são momentos de descanso. Todos nós precisamos disso. Existem pessoas que são o oposto, né? Pessoas que vivem a vida querem ter uma vida toda de descanso e só querem pregar ou falar do amor de Deus em determinados momentos específicos. Mas o correto é o contrário. Nós testemunharmos Jesus, sabermos que porque nos entregamos a Ele, queremos ver os milagres acontecerem, então nós vamos testemunhar, nós vamos pregar em todas as oportunidades. Mas, em alguns momentos, Jesus, isso é importante, Jesus vai nos chamar para um momento de descanso. É Ele quem identifica esse momento, e você e eu não podemos negar que muitas vezes somos levados à fadiga pelo trabalho, pelas cobranças, pelo ministério, pela cobrança da liderança da igreja. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, quando for o momento em que eu precisar descansar um pouco, o Senhor me avisa. E Jesus vai fazer isso. E vai pegar você, vai retirar você junto a Ele para um momento de solitude com o Senhor, para você poder descansar. Deus é bondoso. Ele espera que você veja muitos milagres. Ele espera que você vá. Ele espera que você se envolva. Ele espera que você dê o seu melhor. Que você faça com excelência. Excelência é dar o seu melhor. Excelência não é fazer melhor do que os outros. Excelência é fazer o que você tem para fazer para Jesus da melhor forma. E enquanto você estiver fazendo isso, não se esqueça. Vai ter algum momento que Jesus vai pedir para você descansar um pouquinho com Ele. Ninguém tira férias de Jesus, tá bom? Os discípulos aqui não tiraram férias de Jesus. E aí nós vamos ver muitos milagres acontecerem. E nós vamos voltar cheios de histórias, contar essas histórias. E essas histórias vão aquecer o coração de outras pessoas que vão também querer se envolver com Jesus, com a missão. Vão se entregar para Jesus. Então, se você quer ver milagres acontecerem, entregue-se a Jesus. Diga sim para o chamamento de Jesus. Se envolva com a missão de Deus na terra e conte, testemunhe do poder de Deus agindo através da sua vida. Amém? E olha só, o texto continua dizendo que Jesus, quando chega nesse local de descanso com os discípulos, Jesus vê a multidão. Uma multidão, Jesus os identifica como ovelhas sem pastor. E Jesus tem compaixão dela, ou compaixão dessa multidão. Compaixão das ovelhas sem pastor. E aqui está a nossa segunda entrega. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. A palavra aqui, meus queridos, é empatia. Empatia. Você precisa sentir a dor do outro. Você precisa sentir o que o outro sente. Quando Jesus chega e identifica, vê essas ovelhas ou essas pessoas como ovelhas sem pastor, Jesus está dizendo que eles estão totalmente vulneráveis, eles estão sem cuidado, eles estão desprotegidos, eles estão abandonados, eles estão perdidos. Perdidos. E compaixão não é só ter dó ou ter pena, é muito mais do que isso. Porque a compaixão envolve o quê? Envolve uma ação. A compaixão envolve atitudes. Atitudes que façam o quê? Que transformem aquela realidade. Por exemplo, você é morador da Grande São Paulo. Você passa
por muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Passa por muitos moradores de rua, pessoas que moram em comunidades carentes. E às vezes essa pessoa não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, está abandonada. Só que a gente olha para tudo isso muitas vezes e a gente não faz nada, no máximo uma oração. Isso não é ter compaixão. Compaixão é você ir até essa pessoa. Compaixão é você fazer uma pesquisa para saber o que pode ser feito. Compaixão é você se envolver com a sua igreja, com a sua comunidade, fazer parcerias para ver o que você pode, como é que você pode arrumar alimento para dar a quem tem fome, como é que você pode fazer, como nossa igreja pode fazer para dar roupa a quem está nu, como é que a gente pode fazer para dar medicação a quem está doente, como é que a gente pode fazer para mostrar o amor de Deus a quem está perdido, abandonado. Isso é ter compaixão. Não é só a gente ficar comovido, triste com uma situação, virar as costas e ir embora. É por isso que a gente precisa ter empatia, a gente precisa sentir a dor do outro, a gente precisa sentir o que o outro está sentindo. E se envolver com essa pessoa a ponto do quê? A ponto do amor de Deus, da ação de Deus, através da nossa entrega de coração, transformar a situação dessa pessoa. Ela tinha fome, agora não tem mais. Não tem mais. Estava abandonada, mas agora não está mais. Estava perdida, mas agora foi encontrada. Nós somos a igreja, e é uma igreja que ama Deus, tem que se envolver com as pessoas, principalmente com os necessitados. Jesus estava chegando com os discípulos num local deserto para um período de descanso, mas Jesus vê as multidões, vê as pessoas destratadas, abandonadas. Nós precisamos nos lembrar que os líderes religiosos aqui, eles estavam preocupados com as tradições religiosas. Eles estavam preocupados com a discussão das leis. Eles estavam preocupados com a aparência religiosa deles. Eles estavam preocupados com os rituais religiosos. Mas Jesus estava preocupado com a vida integral das pessoas. Pessoas abandonadas. Pessoas sem uma palavra de amor, sem uma orientação, sem carinho, sem cura, sem ajuda. E Jesus de imediato para e começa a fazer o quê? A lhes ensinar. Consegue entender? A maior necessidade das pessoas é descobrirem o que Deus quer delas, e é por isso que Jesus fala sobre o reino de Deus, o assunto mais ensinado por Jesus Cristo. Reino de Deus. Reino de Deus. As boas notícias do reino de Deus. Às vezes nós perdemos muito tempo ensinando tantas coisas e deixamos de lado o que é o mais importante. A mensagem do reino de Deus, o evangelho, a palavra do Senhor que vem para trazer cura, libertação, milagre. As pessoas precisam do reino de Deus para serem transformadas em sua totalidade, integralmente. O reino de Deus vem para transformar todas as áreas da nossa vida. Entregue-se ao Senhor. Entregue seu coração para o Senhor para que você tenha compaixão das pessoas. Você e eu não somos chamados por Deus para sermos religiosos, para sermos pessoas que estão mais preocupadas com as coisas do que com as próprias pessoas. Consegue entender? É por isso que, por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus critica os religiosos. Por quê? Porque tem uma pessoa espancada, jogada quase que morta à beira do caminho, mas os líderes religiosos atravessam a rua e vão embora direto, enquanto vem um bom samaritano, uma pessoa que era odiada pelos judeus. Nós chamamos de bom samaritano, vem um samaritano odiado pelos judeus, e ele é quem para e cuida daquele que está necessitado. Por quê? Porque ele tem compaixão. E quem tem compaixão se envolve, faz alguma coisa para quê? Para transformar a realidade. É por isso que nós, como igreja, fazemos o que fazemos. É por isso que nós temos projeto com futebol, é por isso que nós oramos pelo perdido, é por isso que nós temos visitação em hospitais, é por isso que nós enviamos mensagens todos os dias para alcançar o coração das pessoas, porque entregamos cestas básicas. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus e se submetam ao Senhor para desfrutarem do senhorio de Cristo Jesus, que muda todas as coisas. E se você não tem compaixão pelo perdido, se você não tem compaixão pelo necessitado, você precisa pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, transforma o meu coração. Entregue seu coração.
Entregue seu coração em nome de Cristo Jesus nas mãos do Senhor e desfrute poderosamente, poderosamente dessa ação de Deus que vai usar a tua vida e transformar a situação de muitas pessoas. Às vezes a gente acha que é simplesmente ou somente as pessoas que vão para outros países que podem fazer a diferença. Não é. Às vezes quando nós nos unimos como família, às vezes quando nós nos juntamos para dizer para o Senhor, Senhor, está aqui o nosso coração, está aqui a nossa causa, cuida da gente, Senhor. Haja, Senhor, em nome de Cristo Jesus, em nosso meio. Eu quero contar um testemunho rápido para vocês aqui. Há uns 10 anos atrás, a minha sogra foi diagnosticada com câncer cerebral. Um tumor, aproximadamente do tamanho de um limão. Um tumor chamado glioblastoma multiforme. O pior tipo de câncer que pode existir. Existem pouquíssimas pessoas na face da Terra que tenham sofrido desse câncer e tenham sobrevivido. Minha sogra é uma delas. Foi diagnosticada com esse câncer e o tempo de vida que deram a ela, entre 6 a 9 meses de vida, no máximo. No máximo. Pois bem, colocamos todas as nossas igrejas, nossos irmãos em oração. Nós buscamos ao Senhor como família. Um período de muita dor, de muita angústia. Realmente um vale da sombra e da morte. Mas Deus fez um milagre. A sogra foi para a mesa de cirurgia, foi operada, horas e horas de operação. O tumor não foi completamente retirado. Ela sofreu uma hemorragia muito, muito grande. Os médicos estancaram a hemorragia, fecharam a cirurgia e mandaram ela para a UTI. Alguns dias depois nós estávamos em casa, cuidando da minha sogra, que perdeu praticamente 100% da sua visão por causa da operação, com a probabilidade daquele tumor, aquele câncer ainda estar lá, e nós tínhamos pouco tempo com ela. Cuidamos dela, oramos por ela, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, inclusive o tratamento com radioterapia e quimioterapia. Mas para nossa surpresa e para a glória de Deus, quando nós fizemos uma ressonância, o médico ficou sem entender, o neurocirurgião que fez a operação dela ficou sem entender o que tinha acontecido, pediu para refazer a ressonância naquele mesmo dia, naquele mesmo hospital. Foi refeita a ressonância e o neurocirurgião perguntou para a gente: vocês acreditam em Deus? Vocês têm alguma religião? E aí nós dissemos da nossa fé, e ele disse: então agradeçam a Deus, porque a única coisa que eu vejo aqui é a marca de uma cirurgia, uma cicatriz. E ele disse assim: eu só acredito nisso daqui porque foi eu que fiz a cirurgia, porque se tivesse sido uma outra pessoa eu não acreditaria nisso. E nós tivemos a oportunidade de dizer para ele, minha sogra disse para ele: foi Deus que fez isso. E minha sogra está viva até hoje. Acontece que há pouco mais de um mês atrás nós tivemos o resultado de uma nova ressonância, e essa nova ressonância mostrou um sinal no mesmo local da cirurgia. Pois é, entramos mais uma vez em desespero. Choramos, buscamos ao Senhor, compartilhamos com alguns irmãos, não queríamos falar nada sem ter um diagnóstico final. Procuramos os neurocirurgiões, refizemos os exames, fizemos uma nova ressonância com um novo tipo de medicação, um reagente, e depois de muito susto, de muita dor, veio o diagnóstico. Minha sogra não tem nada ainda, graças a Deus. É apenas um aumento, digamos assim, daquele sinal da cicatriz. Precisa ser monitorado, é um aumento pequeno, em 5 anos foram 5 milímetros que aquele sinal cresceu, mas não há nenhum sinal de tumor naquela região. E eu estou testemunhando isso aqui porque nós somos muito gratos a Deus pela sua oração, pela nossa igreja, porque Deus faz o impossível. Mas para isso nós precisamos nos entregar, chorar pela dor do próximo, buscar ao Senhor pelo nosso próximo.
o nosso irmão, nossa tia, nosso vizinho, nossa sogra, o genro. Nós precisamos cuidar uns dos outros e testemunhar dos milagres de Deus. Eu vou confessar para vocês, nós nos desesperamos. Sabe por quê? Porque temos pouca fé. Porque se nós nos entregássemos verdadeiramente ao Senhor, nós teríamos um pouco mais de paz, mesmo no meio de grandes tormentas, mesmo no meio aos grandes desafios. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor, e isso envolve entrega do nosso coração. Senhor, acalma o nosso coração, aquieta o nosso espírito, Senhor. Nós queremos continuar confiando no Senhor, e é assim que Deus espera que nós sejamos. Mas temos uma terceira entrega, amém? Terceira entrega para nós nesse momento é: entregue o que você tem nas mãos de Deus. Entregue o que você tem nas mãos de Deus. Queridos, a grande necessidade que Jesus levanta aqui, depois da abordagem dos discípulos, é que Jesus quer que os discípulos resolvam o problema da falta de alimento para aquelas pessoas. Aproximadamente 15 mil pessoas. E a única coisa que eles encontraram foram 5 pães e 2 peixes. Os discípulos não queriam gastar dinheiro. Inclusive, a administração financeira ou finanças, como lidar com seu dinheiro, é o segundo assunto mais ensinado por Jesus, de como nós administramos os nossos bens. Então, provavelmente, isso quer dizer algo para nós, né? Então, tome cuidado de como você administra as suas finanças. Os discípulos estavam preocupados, não queriam gastar 200 denários para sustentar, para alimentar, dar um pedacinho de pão para toda aquela multidão. Mas Jesus, antes de dizer para eles irem comprar ou gastar dinheiro com isso, Jesus fala para eles assim: o que vocês têm aí? Verifiquem. A pergunta que eu tenho para você é: o que você tem aí? Você já fez um levantamento do que você tem, que te pertence, é seu, está nas suas mãos, e que você pode colocar nas mãos de Jesus, para ver o que Jesus vai fazer, para ver o que Jesus quer realizar? Na nossa igreja tem algumas coisas que nós queremos fazer. A gente quer cuidar a reforma de algumas partes, a gente quer fazer algumas mudanças de estrutura também, mas nos falta recurso, nos falta dinheiro. Eu me lembro de uma história de um pastor que decidiu que eles iam ampliar o salão de culto da igreja. E eles fizeram um levantamento, e um levantamento de mais ou menos quanto eles iam gastar, um orçamento para a execução dessa ampliação, e chegaram ao número de 180 mil reais. E aí o pastor apresentou essa planilha, esse orçamento diante da igreja, a igreja toda desconfiada, um olhando para o outro, 180 mil reais, onde a gente vai arrumar esse dinheiro para ampliar e tudo mais? E aí o pastor terminou de apresentar um relatório e disse assim: irmãos, tenho 2 notícias para dar para vocês. A primeira notícia é: nós já temos todo esse dinheiro para a reforma. A igreja ficou maravilhada, a igreja ficou feliz da vida, as pessoas começaram a dar glória a Deus, até aqueles que eram mais calminhos, né, deram um aleluia, bateram uma palma. Foi um momento maravilhoso na igreja. E o pastor disse assim: só que nós temos um problema, irmãos. E aí as pessoas, né, ainda eufóricas, felizes, pararam, se aquietaram para ouvir o que o pastor tinha para dizer. O pastor disse assim: o problema é que esse dinheiro ainda está no bolso de vocês. Então as pessoas começaram a se olhar desconfiadas. Esse é um grande problema. Por quê? Porque nós sabemos quem Deus é, sabemos o que Deus pode fazer, só que nós não queremos abrir mão, ou nós não queremos, não é só abrir mão, é que nós não queremos colocar aquilo que nós temos nas mãos de Deus. Muitas vezes porque nós achamos que o que nós temos é pouco. 5 pães, 2 peixes, 15 mil pessoas. Sabe quanto sobrou? 12 cestos de pães e peixes. Esses discípulos que queriam despejar as multidões, que queriam dispensar essas pessoas para as regiões vizinhas, para os povoados, esses discípulos que depois de voltar de uma viagem missionária, cheio de histórias, não tiveram compaixão por aquelas pessoas, tinha um cesto para cada um carregar. Acho que tem uma lição aí, porque muitas vezes falta fé e nós não queremos entregar o pouco que nós temos nas mãos de Deus, porque nós não entendemos que o nosso pouco nas mãos de Deus pode muito
pode fazer muita coisa. E isso não é só relacionado à nossa contribuição financeira. Isso é relacionado a tudo que nós somos e tudo que nós temos. Os dons que Deus nos deu, as habilidades que nós temos, o tempo que nós temos. Por que nós não usamos o pouco tempo que temos, ou as poucas habilidades que nós adquirimos, ou os poucos dons que o Senhor nos concedeu? Por que nós não retribuímos isso, colocando isso nas mãos do Senhor e dizendo: Senhor, está aqui. Como é que o Senhor quer usar isso? E acho lindo o processo que Jesus estabelece. É um processo que você e eu precisamos aprender. Nós vamos até Jesus, entregamos até Jesus, dizemos para o Senhor: ó Senhor, o que nós temos está aqui. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai pegar isso. Jesus vai agradecer ao Senhor. Vai dizer: muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, que os meus discípulos, que os meus seguidores trouxessem até as minhas mãos. E aí Jesus, depois disso, vai devolver nas mãos desses discípulos. Sabe para quê? Para eles compartilharem. Isso quer dizer que quando Deus nos abençoa, nós vamos até o Senhor, entregamos o que temos, o que somos ou quem somos nas mãos dele. Ele agradece ao Senhor por isso, devolve para nós, mas não é para nós retermos, não é para nós guardarmos, é para nós distribuirmos. E este milagre acontece. O pouco que nós tínhamos nas mãos de Deus se transforma em muito, alimenta milhares e milhares e ainda sobra para nós continuarmos a nossa viagem, continuarmos a nossa missão. Por quê? Porque esse Deus é um Deus que realiza milagre. Mas se você quer ver e viver os milagres, você precisa se entregar nas mãos do Senhor. Você precisa se entregar a Jesus e dizer para o Senhor: Senhor, o que eu tenho é pouco sim, mas está aqui, Senhor. E Jesus vai fazer um milagre e você vai ver o milagre acontecer porque você se entregou a Ele. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Você quer que isso aconteça na sua vida? Se entregue ao Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha, não ache que é pouco, não ache que você não vai conseguir fazer nada. Longe disso. Aproximadamente 15 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Porque não é a quantidade que nós entregamos, mas é a quem nós entregamos. E se nós entregamos a Jesus, nós veremos os milagres acontecerem. Consegue entender? Não é o poder dos discípulos, não é o poder do pastor, não é o poder das pessoas, não é o poder da oração da irmã. É Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que faz o milagre acontecer. Mas para isso você precisa se entregar. Você quer fazer isso hoje? Quer viver os grandes milagres de Jesus na sua vida? Quer ver o impossível acontecer? Quer ver o Senhor chegar até a sua casa? Quer ver a cura da enfermidade? Você quer ver o alimento dos famintos? Você quer ver a salvação do perdido? Entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. E você verá o milagre acontecer. E nós vamos querer ouvir os seus testemunhos, as suas histórias. Quando você gravar o seu vídeo para mandar para o Luciano, para o nosso culto de quarta-feira, testemunhe dos grandes milagres, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós queremos ouvir e queremos ser edificados pela transformação, pela ação de Deus no seu coração, na sua vida, na sua família. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém. Amém, amém. Louvado seja o Senhor por isso. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bondoso, Pai poderoso, Deus de amor, Deus do impossível, em Tuas mãos nos entregamos, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Deus. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nos entregar ao Senhor e ver o milagre acontecer. Nós queremos ver Jesus agir. O Senhor é um Deus bondoso, Deus de misericórdia. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Senhor, em nome de Jesus, por quem o Senhor é, por Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, visite-nos neste momento, Senhor, em nome de Jesus, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Cura, Senhor, o enfermo, em nome de Cristo Jesus. Senhor, aquele que tem algum tipo de resistência em se envolver, de ter compaixão pelo perdido, pelo necessitado, Senhor,
transforma isso agora, em nome de Cristo Jesus. Senhor, se tem alguém que ainda tem resistido à entrega ao Senhor, para viver os milagres do Senhor, testemunhar os milagres do Senhor, porque se envolve na missão, Senhor, que isso seja transformado hoje, que a partir de hoje, deste momento, essa pessoa seja uma pessoa poderosamente usada pelo Senhor para testemunhar da salvação de Cristo Jesus, onde quer que ela esteja. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, recebe cada um de nós, visita-nos e faça um milagre, Senhor, um milagre que só o Senhor pode fazer. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Erga suas mãos e diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Se você gostou desse tempo, compartilhe essa palavra com o seu familiar, com o seu amigo. Aproveita já, inicia esse processo de entrega para que as pessoas conheçam mais Jesus e possam viver os milagres de Jesus na vida delas também. Que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus.